Presidente Lula, existe todo um bastidor para a nomeação do Lewandowski, nome do Lewandowski para o Ministério da Justiça. Eu pude apurar que esse nome não foi ainda oficializado, porque houve ali algumas tensões e algumas questões sobre o segundo escalão, que era povoado pelo PSB. Flávio Dino era o ministro da Justiça, é o ministro da Justiça ainda até o dia 12, e por isso que o Lewandowski quer assumir o ministério com carta branca para nomear todos os seus assessores mais diretos. Faz um balanço para a gente desse processo aí no novo Ministério da Justiça, destacando também que o Capelli deve sair, porque ele é o secretário executivo, é ligado ao Flávio Dino, e o Lewandowski vai querer nomear aqueles que são próximos a ele, Lewandowski. Como é que você analisa esse processo político? Conde, olha, uma mudança, né? Aquilo que eu falei para você no passado, nós comentamos quando o Flávio Dino foi indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. A política brasileira perdeu uma grande liderança, e agora ele vai ser juiz. Né? O papel político dele lá como juiz é outro. Né? O juiz tem uma outra atribuição. Flávio Dino era um quadro excepcional da política brasileira com um futuro brilhante. E, de certa forma, a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal fez com que a sociedade brasileira perdesse, nesse momento, volto a dizer, nesse momento, essa grande liderança. Então, agora, com o Flávio Dino saindo do Ministério da Justiça, o presidente Lula parece estar indicando, efetivamente, o ex-ministro Ricardo Lewandowski para esse cargo. São estilos completamente diferentes, a meu ver. O ministro Flávio Dino tinha aquele embate político permanente, né, do enfrentamento contra a extrema-direita, num enfrentamento público mais ostensivo e de esclarecimento da população a respeito dos temas relacionados à segurança, né, que é um problema seríssimo no Brasil, problemas até muito semelhantes ao que, né, verificamos no final do ano passado, no Rio de Janeiro, né, que vimos agora no Equador, não na mesma proporção, mas um pouco semelhante. E o ministro Flávio Dino era essa pessoa que passava confiança para a sociedade brasileira, no enfrentamento da extrema-direita e também nas questões relacionadas à segurança pública. Teve no Ricardo, no seu secretário executivo, Ricardo Capelli, né, um braço muito importante nesse enfrentamento, e a atuação dos dois no episódio, né, de 8 de janeiro de 2023 foi muito importante. Todos dois se colocaram firmemente na defesa da democracia. Então, são estilos agora, né, que eu estava falando, completamente diferentes. O ministro Ricardo Lewandowski, só verificarmos a atuação dele no Supremo Tribunal Federal. Foi um ministro, né, em muitas oportunidades, firme, né, manteve um comportamento na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa de princípios importantes para a sociedade, para a soberania do Brasil. Então, foi um juiz que tem um comportamento mais discreto, não com tanto embate de enfrentamento como tivemos com a dupla Dino e Capelli. Então, agora vai ser o Ministério da Justiça, que me parece que está se desenhando, de um diálogo maior, né? Não no enfrentamento da extrema-direita, como fazia o Flávio Dino, muito bem, a meu juízo, sobre o aspecto político, mas um Ministério da Justiça que daqui para frente vai se comportar num diálogo maior, institucional. E aí, particularmente, né, um diálogo que eu vejo que deverá ter com o Supremo Tribunal Federal, com algumas lideranças, né, do Parlamento Brasileiro, no caso, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, o presidente da Câmara. Então, é um Ministério da Justiça num modo mais tradicional. Né? Mas isso não torna tão irrelevante, né, o papel que vai ser assumido daqui para frente pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, se de fato parece que tudo se confirma que ele venha a ser esse novo ministro. O Lewandowski é uma coisa que o Lula preza muito, né? Ele traz uma paz, uma espécie de paz institucional, assim, né? Pela sua, né? Por ser um decano, por ser uma figura, enfim, egressa do STF. Falando nisso, então, teremos um ritmo diferente no Ministério da Justiça a partir da chegada
do novo ministro, né? Vamos ficar atentos aqui, inclusive em função também, porque o Capelli também imprimia uma personalidade ali dentro do ministério, ele tomou a frente, e eu quero falar justamente do 8 de janeiro, o Folena, do evento que foi promovido pelo governo, muito em função do desejo pessoal do presidente Lula. E nós vimos ali, por exemplo, né, queria que você comentasse isso, o STF muito integrado ao governo, o que me parece ser uma boa notícia depois de tanto tempo de hostilidades, né, recíprocas em todas as dimensões ali da governança brasileira. Que fase é essa que a gente vai viver agora de um STF politicamente conectado ao Executivo e, por que não dizer também, ao Parlamento, ao Congresso, porque o Rodrigo Pacheco estava lá, mas o Arthur Lira não estava. Né? Ele encarou o 8 de janeiro, o evento, o ato, como um ato político. Foi um ato político, mas político na dimensão máxima da palavra ou na dimensão, né, do varejo da palavra? Como é que você significa esse processo? Querido Folena. Conde, o ato foi um ato necessariamente foi um ato político. Tinha que ser um ato político. Porque o que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil, por parte da extrema-direita, também foi um ato político. E o ato de reação institucional tem que ser um ato político, como aconteceu. Agora, o que eu verifiquei, Conde, eu acho, entendo, né, que esse 8 de janeiro de 2024 poderia ter sido melhor trabalhado pelos três poderes. Porque o que foi agredido em 8 de janeiro de 2023 não foi um poder, foi o Estado brasileiro, foi a sociedade brasileira como um todo, foi a Constituição do Brasil. Então, o governo atual, o parlamento atual e o poder judiciário atual estavam legitimados, os três, para juntos promover uma grande campanha nacional no dia 8 de janeiro de 2024, que inclusive deveria ser feriado. Deveria ser um dia nacional de comemoração. Inclusive, mesmo sendo um período de férias, sendo mês de janeiro, mas ter sido feita uma campanha gigantesca no país, conduzida pelo Estado brasileiro. Nós estamos diante de uma questão, esse tema é um tema de interesse do Estado, não é interesse de um governo, não é interesse de um poder apenas. Então, perdemos essa oportunidade, poderia ter integrado mais, chamado a sociedade civil para estar nas ruas comemorando, né, a defesa da democracia, a defesa da Constituição, e não os ataques promovidos contra a democracia e contra a Constituição, o que fizeram os fascistas. Então, no meu juízo, perdemos essa oportunidade política de um país inteiro estar celebrando o Dia Nacional da Democracia. Esse, para mim, era... Aliás, muita gente sugeriu que se tornasse um feriado também, o dia 8 de janeiro. Você acha? Acho que sim. Acho que sim. Foi tão grave o que aconteceu, tão grave, porque, na verdade, o que os agentes que praticaram aquela ação, que idealizaram, que financiaram, que participaram, direto ou indiretamente, o que eles queriam era destruir o Estado brasileiro. O atual Estado brasileiro, como está aí, previsto na Constituição do Brasil, que foi refundado e está consagrado no texto constitucional. Então, eles queriam destruir isso para constituir uma ordem autoritária, uma ordem de exceção. Então, quem venceu? Houve derrotados e vencidos naquela batalha. Os derrotados foram os fascistas, aqueles que estavam trabalhando contra a democracia. Eles perderam. E quem foram os vitoriosos? Foram aqueles que defenderam a democracia. Todos esses que deveriam e que participaram do 8 de janeiro de 2024. Infelizmente, aí vestiram a carapuça, tem que dizer isso com muita clareza. Aqueles que não participaram do ato de 8 de janeiro de 2024 foram os que foram derrotados, porque no fundo, o que eles queriam era uma nova ordem autoritária, uma nova ordem que atacasse o Supremo Tribunal Federal, que impedisse que o presidente Lula tomasse posse, que impedisse que o parlamento, que é democrático, assumisse. Então, esses que não foram, eles vestiram a carapuça, que não são defensores da democracia. Eu vesti
a carapuça da democracia. Está aqui minha carapuça, Folena. Você conhece minha carapuça. Ô, Você Folena. é o defensor da democracia, Conde. Só para concluir esse tema, quero só Fala, lembrar, está aí no YouTube, pode procurar. Eu me recordo que no dia 9 de janeiro de 2023, nós dois, às 5 horas da tarde, fizemos uma live para falar sobre aquele ocorrido no domingo, foi numa segunda-feira. E nós, naquela oportunidade, você e eu, você conduziu e dissemos com muita coragem e convicção que todo o alto comando do Exército deveria ter sido destituído, porque eles eram os responsáveis diretos do que aconteceu. Eles possibilitaram aquilo. E nós fizemos a defesa da democracia sem medo. Estamos aqui. Vimos no documentário da Globo News, né? E também do Azenha, da Fórum e outros documentários, mas sobretudo nesse da Júlia do Alib, que mostra que a alta cúpula do Exército realmente estava comprometida ali. A gente viu os embates tensos entre Dino e o general Arruda, e não por acaso o Arruda foi exonerado uma semana depois, se não me engano, do 8 de janeiro. Eu recebi aqui, segunda, terça, nessa retomada aqui do 11 News, o Lenny Streck e mais outros convidados, dizendo, e eles diziam o seguinte sobre o 8 de janeiro: faltou participação popular. O que você acha disso? É exatamente isso que eu falei. Quando eu disse que perdemos uma oportunidade de tornar um dia nacional, era fazer esse movimento de massas. Isso, Conde, na verdade, eu sinto que o governo, infelizmente, tá, o governo do presidente Lula está muito acanhado. Tá? Não o presidente Lula não é acanhado. Tanto é que ele falou o que ele disse lá no Senado agora, no dia 8. Ele não tem acanhamento, mas o governo é muito acanhado. Alguns setores do governo têm muito medo. Então, na verdade, ao ter medo, né, infelizmente, não convoca o povo. Tem que convocar o povo. O governo tem que estar ligado ao povo. E aquilo que eu disse, havia toda a justa causa para fazer o movimento a partir do governo, do parlamento, do poder judiciário, convocando a sociedade brasileira a estar nas ruas. Não deveria ter sido feito isso dentro do Senado, isso tinha que ter sido feito ali, fora do parlamento brasileiro, lá na esplanada dos ministérios, que é aquele gramado gigantesco. Isso deveria ter sido feito na rua, e não em sala fechada. O lugar da democracia, a democracia, Conde, ela só funciona no espaço público, nas ruas, nas praças, aonde o povo está. Só aí haverá democracia. Lugar fechado não é lugar, né? Muitas vezes não são lugares em que a democracia ela não se manifesta na sua plenitude. Até ao contrário, pode acontecer coisas que não são boas. Jorge Folena, que felicidade ter você aqui mais uma vez para a gente fazer o nosso debate. Eu vou trazer alguns comentários aqui antes da gente encerrar, e eu ainda te perguntar rapidamente sobre o Equador. Olha só, Givalber Arruda está aqui. Querido Givalber, sempre um prazer ver e ouvir o nosso querido Conde, Givalber da TV Resistência Contemporânea. Obrigado, querido Givalber. Saudade de você também. Muito bom dia, Povo da Resistência, que é um canal maravilhoso que eu recomendo para todos vocês. Trazer o Givalber aqui e o pessoal do TV da Resistência para a gente conversar também em breve. Fátima Carneiro, eu também acho que nesse momento o Dino fará muita falta no governo, na luta contra a extrema-direita, mas ele vai estar no STF, né? Não vai estar fora, digamos assim, vai estar fora do Executivo, mas vai estar no Judiciário. Thaís Marchiori, também estava com saudade do Conde, também estava com saudade de você, Thaís. E o Fernando Bay Lewandowski, que é uma perigosa porta giratória. Vou deixar a pergunta no ar. Agora, Folena, rapidamente, nosso tempo está acabando aqui. O que aconteceu no Equador ontem, rapaz? O que é aquilo lá? Ô, Conde, olha, eu vou trazer rapidamente para você aqui, 3 minutos, a minha preocupação no que está acontecendo no Equador. Tá? Quero levantar uma hipótese, não fazer por hora uma hipótese para uma investigação. O que está acontecendo no Equador, nós já verificamos recentemente aqui no Rio de Janeiro, particularmente. Ano passado, né, nós vimos uma ação da milícia no Rio de Janeiro que paralisou por um dia a cidade do Rio de Janeiro. E foi tenebroso para a população do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. O que aconteceu no Equador me preocupa muito, porque é uma ação, aí por isso eu quero colocar como uma hipótese por enquanto, típica, né, de desarticulação para conduzir a um estado de exceção permanente. E nisso, Conde, o Império e a sua agência
eles são especialistas. Criar o caos, o terror, para, em seguida, implantar um estado de exceção. E aí, esse discurso, o que está acontecendo no Equador, o que aconteceu como consequência, só favorece o discurso da extrema-direita, pelo mundo afora. A extrema-direita emprega exatamente essa técnica. Olha, os bandidos estão soltos, estão descontrolados, estão matando, e aí vem um estado de exceção e a ação política deles, tirando direito dos trabalhadores, da sociedade como um todo, implantando um estado cada vez mais restrito de direito, o que alguns intelectuais têm chamado de Estado de Direito Marcial. Então, não me assusta, assim, eu estou ouvindo tudo que está acontecendo e assistindo, muito preocupado com a ação do que está se passando no mundo nesse momento. Hoje, no mundo, você tem um embate entre um mundo unipolar, conduzido pelo imperialismo norte-americano, e um mundo multipolar que se forma do outro. E a América Latina faz parte desse jogo. Criar estados de exceções só interessa às ações extremistas do governo do Império, que representa o Império. Então, estamos vendo o que está acontecendo na Argentina agora, estamos vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, daí a necessidade do governo brasileiro ficar atento. Está circulando nas redes sociais, Conde, algo bem próprio desse tipo de discurso e de ideia. É que um preso saiu da penitenciária no final do ano e assassinou um policial militar. Com isso, só vem fortalecer, isso quem está divulgando isso é a extrema-direita, colocando medo e terror na população, para dizer, nós da extrema-direita é que temos capacidade de combater, o que não é verdade, eles não têm capacidade para isso. E ontem o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, eu não sei se ele fez a forma adequada, fazer essa comunicação pelo X, dizendo que a prefeitura do Rio teria sido uma milícia, cobrou R$500 mil à prefeitura do Rio para executar obras. Então, quer dizer, isso só interessa à extrema-direita, Conde, criar esse estado de terror no Brasil e no mundo. Tomar muito cuidado com essa situação. Essa situação preocupa bastante o presidente Lula, e a América do Sul e a América Latina, de maneira geral, está tomada por uma nuvem estranha nesse momento, né? Peru, Chile, Bolívia, México, tá tudo, Venezuela, né? Tá tudo muito estranho. Nós vamos ter que ter muito cuidado com isso. Jorge Folena. Dizer uma coisa, só para terminar, só para uma informação. Ontem, o Peru decretou um estado de exceção no norte do país. Sim. Então, muito provavelmente, que é o do Equador. Quer dizer, então, é assim que a direita e a extrema-direita vai buscando seu espaço exatamente orientado e conduzido, esse é o ponto, pelo Império, por ações, né, de interesses de estados soberanos, que querem se manter como soberanos. Folena, muito obrigado. Uma excelente semana para você. Ainda estamos na quarta-feira. Eu posso desejar uma excelente semana. Semana que vem estaremos de volta aqui comentando mais uma vez com o nosso querido Jorge Folena, nesse clima maravilhoso do Rio de Janeiro. Super abraço, Folena. Obrigado, querido.